Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre comportamento e eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês sabem onde o comportamento que vocês têm hoje estão os direcionando, estão os levando? Para que lugar? Já pararam para pensar nisso? Há alguns anos atrás eu parei para pensar. E aí eu vi realmente que os comportamentos que eu tinha naquela época não me levariam para lugar nenhum, porque eu estava incomodada com eles e eu fazia projetos, eu tinha os meus projetos de futuro, eu tinha os meus sonhos. Só que com o tempo a gente vai percebendo que as nossas ações não são muito favoráveis para esses sonhos, porque por muitas vezes, às vezes a gente nem tem essas ações. No meu caso era assim, não sei no caso de vocês. Porque tudo na vida, né, a gente precisa agir. A gente até pode entender de que forma agir, mas nem sempre a gente tem esse movimento todo da ação, né? E aí eu me cobrei por isso. Onde eu gostaria de chegar? De que forma? Talvez não eram tão grandes sonhos, tão grandes projetos, mas na forma que eu me relacionava, né, com as minhas ações, com o meu agir, não eram os mais satisfatórios movimentos, né? E aí a gente vai vendo, né, que a gente precisa mudar. E para mudar, a gente precisa agir. Foi aí que eu vi que eu tinha que juntar, né, vários fatores da minha vida que eram complexos, bem complexos para minha mudança, mas que eu tinha que entendê-los melhor e colocar em prática. Eu cheguei a falar para vocês, né, sobre algumas ações que eu tive no passado de comportamento, o que eu procurei entender melhor também, né, sobre o meu comportamento através da terapia cognitivo comportamental, com relação às crenças, com relação aos esquemas, que até no outro vídeo eu expliquei melhor sobre isso. Nada muito detalhado, nada muito complexo, porque na verdade não sou profissional, né, da área, não sou psicóloga, como eu disse, e que eu só passei essa dica para vocês procurarem, né, conhecimento através mesmo de um profissional, de algum curso que fale sobre, para que vocês possam entender melhor. Mas isso mudou muito a minha vida. Também falei sobre temperamentos, né, que eu aprendi, que foi algo assim de início da minha mudança, que me ajudou demais, que eu falei também no vídeo anterior sobre isso. E todos esses pontos, né, todos esses estudos a respeito, fizeram com que eu entendesse que eu teria que entrar em ação. De qualquer forma, eu tinha que agir. E eu vejo também no consultório como nutri, porque queira ou não, quando o paciente vem até mim, ele precisa também agir. E na verdade ele já está em ação, porque ele me procurou, ele marcou consulta, na verdade, né, de início. Ele foi até o meu consultório, eu fui até mesmo em uma consulta online, no seu notebook, no seu celular.
ele entrou em ação, quando ele entrou em contato comigo. E onde eu falo para ele, já fiquei muito feliz pelo seu comportamento, sinal que você quer ver a mudança acontecer. Então, sempre a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Aonde eu quero chegar? De que forma eu vou alcançar? E eu fui aprendendo também que eu precisava fazer várias estratégias para que isso acontecesse. Mesmo que fossem passos bem pequenos, passinhos de tartaruguinha, sabe? Formiguinha. Mas eu teria que caminhar, eu teria que estar em movimento. É o que eu digo para o meu paciente. Não tenha pressa, só se movimente. E mesmo que seja tão pouquinho ao longo dos meses a mudança, o que importa é que você não parou. Pode sim até ter parado, talvez por alguns dias, por algum probleminha que aconteceu na sua vida. Imprevistos sempre acontecem, que a gente tem que ter sempre a flexibilidade. Mas nunca desistiu, sempre persistiu. E sempre, e agora também, né? É o que eu tento fazer e passar isto para os meus pacientes também. Porque eu vejo também que comparado a outras pessoas, talvez o outro tenha passos mais largos que os meus. Talvez o outro chegue mais rápido que eu. Mas eu não desisto, eu continuo e um dia eu chego. E é isso que eu falo, que toda mudança requer movimento, requer ação, requer força. Uma coisa que eu sempre pedi e peço para Deus é força. Porque sem força a gente não consegue fazer nada. E é isso que ele pede para a gente também. Para que a gente não desista. Que a gente continue, porque ele dá força sim. Ele nos ajuda. Então, gente, eu queria muito, sabe, que vocês pensassem nisso. Porque existem estratégias, sim, para melhorar a nossa performance. A nossa performance, quando eu falo, até mesmo essa palavrinha, né, soa um pouquinho forte, porque a gente pensa assim, performance, parece que é para atletas, né? Mas nós somos atletas da nossa rotina. E a gente pode melhorar a nossa performance, sim, da nossa vida. E não vale apenas a performance da atividade física, do esporte, mas vale muito a nossa performance mental, a nossa performance física, sim, a nossa performance emocional e a nossa performance espiritual. E unindo todas as nossas performances, a gente se torna uma pessoa muito melhor, que consegue desempenhar várias áreas da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, o negócio é não parar, o negócio é agir, mesmo que seja, né, lentamente, mas que a gente acha. Mesmo que a gente pare, que a gente continue, porque sempre vai ser assim. Vai ser assim na nutrição, vai ser assim na atividade física, vai ser assim no nosso trabalho, na nossa vida como mãe, como esposa, como namorada. Independente, a gente vai continuar desde que a gente se movimente e a gente tenha noção do que fazer para que isso aconteça.
Eu mudei algumas coisas na minha vida, na minha rotina. Foi fácil? Não foi. Eu até comentei, né, com vocês. Mas eu tive que fazer isso por mim, pelas pessoas que eu amo. E tive que fazer isso também pensando como eu poderia estar ensinando, mostrando para o meu paciente que isso é possível. Então eu tive que realizar em mim. Eu tive que ser a mudança primeiro para poder estar mostrando que isso é possível. Eu cheguei a falar para vocês sobre a síndrome, né, do intestino irritável que eu tenho. Um dos motivos da minha mudança foi a síndrome, porque ou eu mudava, ou ela me destruiria, na verdade, né? Me denotaria, né? Acabaria comigo, né? A minha mudança também foi por causa da minha mãe, pelo mal de Alzheimer. Então eu vi que eu tinha que mudar para que eu não desenvolvesse uma doença muito cedo na minha vida. E queira ou não, a síndrome poderia até mesmo acelerar o processo. E eu não gostaria de que isso acontecesse e não quero que aconteça. Por isso que eu tive que mudar. Então são alguns fatores, sabe? Que aceleraram o meu processo de mudança. Acredito que cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Dizem que a gente precisa, né, fazer com que aconteça, e eu percebi que era toda a minha responsabilidade, a autorresponsabilidade. Eu tinha o dever de fazer isso por mim e, consequentemente, pelo outro que me acompanha. Então, gente, é tão importante quando a gente descobre que a gente não é a vítima da situação, que os outros não são responsáveis pela sua felicidade, que a gente não deve cobrar o outro o tempo inteiro para que ele mude e você continue confortavelmente na sua posição de vítima, mimizenta, cheia de pensamentos destrutivos, tendo dó de você mesma, de mim mesma. Não, isso não é vida. Isso só leva, sabe o que, no futuro? A doenças. E eu vejo isso, que a cada dia que passa a gente percebe mais casos de transtornos, né, mentais. Depressão, ansiedade, que geram outros conflitos e problemas físicos também. E foi por isso que eu resolvi mudar, porque eu não gostaria de ter uma vida tão curta. Eu penso na longevidade, eu penso em ter uma vida longa, mas com saúde. E mesmo que apareça no futuro algum problema, eu posso estar pensando, eu tentei pelo menos, eu agi, eu entrei em ação. E não foi por minha culpa, não foi por culpa de ninguém. É que teve que acontecer. E hoje eu sei lidar com a situação. Esse é o recado, tá? Eu queria passar para vocês, mas eu quero agora nesse canal estar mostrando algumas estratégias de mudanças dentro da nutrição, que é tão importante, porque é o que eu penso e que falo também. A gente consegue mudar a nossa alimentação, a gente consegue se reeducar, a gente consegue muitas outras coisas. Porque eu sei que não é tão fácil mudar nutricionalmente.
mudar os hábitos alimentares. Eu acredito que são mudanças muito significativas, porque nos fortalecem tanto fisicamente, com relação à nossa saúde, à nossa imunidade, mas também mentalmente, porque a gente pensa que foi capaz, a gente teve um desempenho na nossa autoeficácia, de conquista, de merecimento. E tudo vai mudando, porque a gente fica bem mentalmente e emocionalmente a gente fica forte. Fisicamente a gente pode ficar até mesmo, não só linda, mas também se orgulhar do que conquistamos quando nos olhamos no espelho e olhamos nossos exames. É muito bom. Eu não falo por mim, eu falo por experiência de ver pacientes assim, reagindo dessa forma. Da carinha assim de felicidade que eu vejo, da alegria. Não só quando sobem na balança ou são avaliados fisicamente, né, no exame antropométrico, mas também quando a gente percebe que eles olham aqueles exames de sangue, até mesmo ultrassons, e percebem que, nossa, como a nutrição transformou. Como eu estou mais disposto, como eu estou mais feliz, como eu acordo diferente, como eu faço, desempenho meu trabalho diferente, como eu sou uma mãe, como eu sou uma namorada, uma esposa diferente. É isso, gente. Então eu volto outro dia, gravando outro vídeo, para mostrar algumas estratégias de comportamento, de mudança de comportamento, pro bem, sempre pro bem. Um beijo, tá? Fiquem com Deus. Até lá.